Projeto Manuel Filomeno de Miranda, atendimento fraterno. Sejam todos bem-vindos e, com certeza, a expositora da tarde de hoje vai nos apresentar um trabalho onde dará frutos sazonados. Vamos aproveitar os minutos em que estaremos juntos e usufruir desse trabalho tão salutar, feito pelo Projeto Manuel Filomeno de Miranda, e que Maria José Alves vai trazer na tarde de hoje. Vamos convidar Clóvis para fazer a abertura do nosso seminário e, em seguida, ele vai fazer a prece de abertura. Bom, meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar sempre, principalmente nessas ações que nós fazemos com o objetivo de divulgar a doutrina, de orientar e esclarecer os nossos irmãos, principalmente aqueles que participam do trabalho ativo da casa. E nesse momento em que nós aqui estamos, com a programação do atendimento fraterno de hoje, vamos nos empenhar para compreender, para nos fixarmos nas orientações, nos ensinamentos que a nossa irmã Maria José vai nos colocar hoje, porque com certeza só dará bons frutos tudo isso. E vamos iniciar a nossa reunião com uma prece. Pedimos a todos que fiquem em silêncio, se preparando para esse momento. Jesus amado, mais uma vez aqui estamos, ó Mestre, neste trabalho de divulgação, de orientação, de colocação dos teus ensinamentos para todos aqueles que anseiam, Senhor, por esses conhecimentos. Dai-nos forças para superar os momentos conflitantes, as coisas que ainda trazem dissabores nessa existência, porque fazem parte do nosso caminho com certeza. E permite que possamos, nessas reações às adversidades, Senhor, compreendermos melhor os teus ensinamentos. Protege a nossa casa de trabalho, todos os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão se deslocando também para este evento, e também aos irmãos que estão assistindo ao nosso trabalho pela internet, como já verificamos ali. E que a tua luz misericordiosa nos fortaleça sempre, Senhor. Assim seja. Convidamos Maria José Alves, ela é trabalhadora da nossa casa há bastante tempo, envolvida na área de estudo da mediunidade, envolvida também no trabalho de estudo do Evangelho, nos grupos de ESE. Foi ela, assim, a bandeira, baluarte, para fazer os grupos de estudo do Evangelho da nossa casa, juntamente com o Reinaldo. E aqui, Maria José Alves com a palavra. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. Que a paz do Cristo de Deus esteja conosco nessa tarde. É um prazer muito grande, mas uma dificuldade também bastante significativa, falar para quem já domina a doutrina, para quem muitos deles já sabem até mais do que eu própria. Que Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes e na rede. Deus abençoe a todos. Nós queremos, em primeiro lugar, mostrarmos os objetivos desse nosso trabalho, que é baseado numa sequência de estudos que vimos fazendo desde o início do ano. Então já vimos vários livros e estamos hoje na penúltima obra. Vamos ver os objetivos que queremos atingir hoje. Atualizar conhecimentos acerca do atendimento fraterno nestes momentos de transição, bastante enfocado à necessidade e à fragilidade do ser humano. Aprofundar o entendimento da problemática humana, apontando possíveis saídas.
esse é o trabalho do atendimento fraterno, que completa o ciclo de estudo e acreditamos que estamos melhor preparados para atender aos nossos irmãos. Em seguida, temos os subtemas, que não aborda o livro inteiro, porque é longo e tudo é muito importante, então nós resolvemos resumir um pouco mais. Primeiro, nós vamos fazer uma sondagem para estabelecer o que já é de domínio público, já que eu sou professora, então o método construtivista foi o último que me ficou na memória, e é necessário, se nós queremos rever, reaprender alguma coisa, precisamos primeiro ver qual é a base que nós temos de tudo isso. E para em seguida acrescentar, ilustrar alguma coisa a mais. Um dos itens do índice é o campo de ação em que nós, atendentes fraternos, ou os atendentes fraternos, queremos atuar. Os problemas de personalidade dos atendidos, que vão entrar para o nosso elenco de estudo, o perfil desse atendente fraterno, dessa pessoa, ou dessas pessoas que vão executar esse trabalho, a ação do atendente fraterno, as fases desse atendimento, a empatia, que nós nem sempre nos detemos nesse tema, e é de suma importância, porque a empatia é o amor em ação, assim como nós dizemos que a caridade é o amor em ação, a empatia é o preâmbulo de tudo isso. E no final, fechando o nosso encontro, nós vamos fazer um resumo das práticas para o atendimento fraterno. Assim como nós vamos falar de atendimento fraterno, de socorro aos aflitos, o atendente fraterno por excelência, que andou nestas terras e que deixou este recado para nós, nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré. Foi o atendente fraterno e continua sendo, até hoje, dos aflitos, dos pobres. E foi ele que disse que vos ameis uns aos outros. E que até hoje nós ainda sentimos dificuldade em interpretar isso. E fechando, ele disse, se estiverdes em condição, vinde diretamente a mim pelos caminhos formosos da oração. Mas se vos sobrecarregardes a ponto de não achardes o caminho emocional da prece, recorrei a vosso irmão, pois que, através dele, eu vos ajudarei. Agora nós temos este espírito iluminado, que nos traz tanta paz e tantos ensinamentos dentro da psicologia humana. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles, em 27 de julho de 1969, embora este projeto seja muito mais antigo, é de 1990, ela trouxe naquela noite a explicitação de uma tríade fora de série que nós precisamos nos empenhar mais em compreender. Apresentou a tríade de atitudes consoladoras e libertadoras pelo atendente fraterno: amizade, compaixão e libertação. Isso para o atendente fraterno. Ela também ela definiu assim, que os braços da fraternidade jamais cruzam-se. Em atitude gentil,
permanecem abertos e acolhedores. Outro conceito que ficou explícito naquela noite é que a fraternidade une, consola e ajuda, cantando o hino de esperança que se fundirá no poema de amor universal. Os sofrimentos, diz ela, sofrimentos humanos de qualquer tipo são manifestações dos distúrbios profundos que remanescem no ser espiritual, desarticulando os sensores emocionais e a harmonia vibratória que alimenta as células, o que faculta a instalação das enfermidades. Isto posto, vamos nessa abertura colocar mais algumas interpretações nossas. A alma guarda as matrizes do bem e do mal praticado. O bem se exterioriza e contagia o outro e produz alegria e leveza. O mal produz dores que só serão eliminadas, erradicadas, quando o reconhecermos em nós e decidirmos eliminá-lo pela nossa transformação, pela nossa reforma íntima. Até lá, vamos abraços com as nossas enfermidades causadas pelas nossas imperfeições e reiteradas pelas nossas ações, pensamentos e palavras. No núcleo, meus irmãos, de cada uma das nossas células, desse nosso equipamento físico, encontra-se impresso as radiações vibratórias concernente ao nosso estágio evolutivo. Isso porque o ar está infestado de energias positivas e negativas. Nós, no nosso posto de evolução, captamos as positivas ou captamos as negativas. E elas se irradiam dentro de nós. Uma vez introjectada, elas vão se irradiar, que é o espargir dessas mesmas radiações. Essas radiações que se irradiam no campo que constitui o seu habitat, é constituída e são emanadas do nosso ser. Produz as sensações positivas ou sensações, emoções e toda uma gama de patologia da alma, como a violência, a frustração, a amargura, a ansiedade, o ciúme, as angústias, as suspeitas, etc, etc. Os sofrimentos, nossos sofrimentos, e o sofrimento de quem procura o atendimento fraterno, provém das manifestações desarticuladas dos sensores emocionais, face às vibrações negativas dos equívocos cometidos, e aí se instalam as enfermidades. Cada um de nós é exatamente o que aspira e irradia o que sente e cultiva. Nossos problemas originam-se pela nossa forma de expressão da nossa conduta interna, deficiente, mais ligada ao instinto que à razão. A medicina acadêmica, bem que poderia ser um grande instrumento
na resolução dos dramas e aflições humanas. Todavia, encontra-se limitada pela ótica incompleta dos profissionais que a manejam, tornando deficitária a relação médico-paciente, salvo algumas ricas exceções. É urgente a aceitação por todos os indivíduos do princípio da reencarnação. Até lá, nada será completo em todos os campos. O ser imortal que somos precisa ter suas enfermidades, suas deformidades bem orientadas pelos que assumiram a responsabilidade e a missão de curar. Precisa ser considerada a pré-existência ao berço e a continuação após a noite do túmulo. O amor e a ternura, a confiança e a verdade que esclarece são elementos primordiais nos relacionamentos entre pacientes e atendentes. Neste instante, feito este preâmbulo, vamos fazer uma sondagem. Porque, de qualquer forma, nós, na vida, somos meio que atendentes fraternos. Nem sempre com tanta eficiência, mas porque nos falta a base, a complexidade. Então, vamos ver agora quem está com a questão número 1. É a nossa irmã Marta. Marta, a pergunta está aí no vídeo. Qual a utilidade doutrinária do serviço de atendimento fraterno na casa espírita? Você já está com o microfone? Certo. Tô. Então, A resposta? você que dá a sua resposta. Dê a sua resposta. Quando alguém procura a casa espírita, né, porque está com a necessidade urgente de sanar algum. Então, ela busca a resolutividade dos seus problemas. E muitas vezes está na própria pessoa. Né? Só que ela não tem ainda resposta. Então ela vem em busca dessa resposta, né, desse acolhimento aqui na casa. A utilidade dela. Quando a pergunta está aí, né? E eu acredito que cada um deu a sua resposta interior. E agora nós vamos ver qual foi a resposta de Divaldo Pereira Franco, porque quem fez essa pergunta foi José Ferraz, um dos atendentes fraternos da Casa do Caminho. Então vejamos o que Divaldo respondeu. Olha, isso é o resumo, certo, gente? O livro tem muito mais do que isso. Quem tiver interesse, leia o livro, que vai fazer um grande apanhado de tudo isso. Então, a resposta está aí para ilustrar, para elastecer, expandir a que Marta deu. Atender as pessoas, orientando-as quanto às possibilidades que a casa espírita dispõe em forma de recursos de iluminação espiritual, encaminhando-as a uma reforma íntima num trabalho autoeducativo e fraternal. Vocês estão vendo que é autoeducativo, não é o atendente fraterno que vai educar o paciente, não. O paciente é que vai receber as orientações e se educar.
Vamos ver quem está com a questão número 2. Maria José, senhor. Certo, Ivan, nosso irmão Ivan. Quais são, Ivan, os requisitos indispensáveis para que uma pessoa na função de atendente fraterno possa sintonizar os bons espíritos? Mas é com bons atos, com amor, caridade, entendendo? Fraternidade, entendendo? Fazendo com que seja acolhido, entendendo? Com todo amor, com toda compaixão. Certo, então a gente vai agora enriquecer a sua resposta com a resposta de Divaldo Pereira Franco. Foi o nosso irmãozinho ali que chamou, aí eu dei atenção a ele. A condição essencial é a boa moral. Diz-me quem és e te direi com quem andas. Então é necessário que o atendente fraterno tenha uma boa moral. Outra condição é a prece. A prece que abre os canais psíquicos para uma perfeita sintonia com o mundo espiritual, que nos assiste no atendimento às criaturas sofredoras da terra. Ainda tem mais. Dá para ser atendente fraterno sem conhecer a doutrina? Não dá. Atendente fraterno pode até ter um outro nome, faça um trabalho parecido, mas na casa espírita, para ser atendente fraterno, é necessário o conhecimento da doutrina. Sem ele, nós vamos tratar as pessoas no achismo, que não é uma opinião segura, até porque nós não somos perfeitos. Além disso, tato psicológico. Ah, mas tato psicológico, então precisa fazer psicologia. Precisa não. Todos nós conhecemos os nossos irmãos pela expressão fisionômica, pelos gestos que fazem, pela forma de expressão. Nós já sabemos, de certa forma, quem está ali falando. Se é um atormentado, um perturbado, um desequilibrado, ou uma pessoa que sofre, que passa por aflição, que passa por problema, mas que tem equilíbrio para sair dele. Precisamos saber ouvir. E aí, aquela velha história que todos nós sabemos. Não foi em vão que Deus nos deu 2 ouvidos e só uma boca. Porque precisamos ouvir muito mais. E é nossa conduta, nosso comportamento, vez por outra, desrespeita essa lógica. Quando a gente vai ouvir alguém nos seus problemas, nas suas dificuldades, a gente não para. Está toda hora cortando a fala, cortando a palavra daquele que precisa tanto. Às vezes, ele só precisa, para adquirir o equilíbrio, falar da sua dor, falar da sua aflição, falar do seu problema. Isto feito, se alguém quiser, tiver a disponibilidade de ouvi-lo, ele já vai sair bem melhorado. Então, precisamos fazer isso com mais frequência e com mais metodologia. Evitar questões íntimas. Olha, o atendente fraterno tem que ter esse cuidado. Não permitir que o assistido fale de questões íntimas. Até porque, depois que o problema passar,
ele vai se arrepender amargamente. E quem sabe nem continua mais o tratamento, nem continua mais os estudos e vai embora. Além disso, deve demonstrar não deve demonstrar preferência, neutralidade na sua forma de ouvir e de atender, com muito carinho, sem excepcionalidade e sem absorver o problema do assistido, para que ele não se torne paciente seu. É complicado? É, mas a gente vai aprender a fazer isso, porque é o que o tempo, o momento está a exigir de cada um de nós. Precisamos aprender a socorrer os nossos irmãos de uma forma diferente, porque agora não está acontecendo isso. Vejamos agora a questão número 3. Quem está com a questão número 3? Muito bem. Seu nome? Laurizélia do Humberto de Campos. Muito bem. Seja bem-vinda. É uma alegria ter o Humberto de Campos aqui. Igualmente. Há pessoas que, embora interessadas nas orientações que vai receber, estão tão presas às ideias fixas que dificultam a absorção da orientação. Como atendê-las para ajudá-las a desviar essas fixações? Em primeiro lugar, devemos ter paciência e benevolência e mostrar para ela, né, que pode se curar ela própria através da reforma íntima e através do conhecimento do Evangelho e da... Obrigada, muito bem. Muito bem. Vejamos o que Divaldo disse. Deixar primeiro que falem. Ora, quem vem com essas ideias fixas é completamente desarmonizado, desequilibrado, e imediatamente o que ele vai falar é muito sério. Então, deixe que ele fale. Aquela questão anterior, que se ele falar, ele já fica 50% melhor. A pessoa que vem com muitas ideias equivocadas, claro, ou fascinadas, achando que vai ter seu problema resolvido no primeiro encontro. Deixemos que fale por alguns instantes. Não pode deixar o tempo inteiro. Logo depois, que possamos interrompê-la. Agora você vai me ouvir. Isso com carinho, que tem muita gente que não sabe e vai agredir. Precisa ter indulgência, precisa ter amor, precisa ter empatia, aquilo que nós vamos falar no final, lá para o fim. Agora você vai me ouvir. Se a pessoa insistir, afirmaremos: você não veio para me doutrinar, mas sim para pedir conselhos. E eu vou lhe dar. Agora vai depender de você aceitá-los ou não. Evitando assim que a pessoa transforme o atendimento fraterno em confessionário. Vejamos agora a questão número 4. Quem está com a questão número 4? Muito bem. Ivonete. Quais as causas preponderantes que desencadeiam as aflições humanas? Essa pergunta foi João Neves que fez a Divaldo. Bom, são muitas, né? Mas para quem vem a procurar o atendimento fraterno, são as coisas talvez recentes, eles não têm conhecimento de aflições anteriores, são aquelas aflições atuais que estão no seu dia a dia, né? Que estão lhe trazendo os desentendimentos, muitas vezes desentendimentos em casa, com familiares.
E acredito mesmo que as causas preponderantes que desencadeiam essas aflições, talvez a falta de amor mesmo em casa, a falta de poder perdoar, aquelas pessoas que estão mais de entender e aceitar os erros, achando que... Porque às vezes a gente erra e acha que só a gente está certo, né? Oi, Ivonete, e por que ela não aceita os seus próprios erros? Acho que por orgulho, né? É o pior de todos, é o orgulho. Às vezes o orgulho é tão forte que a gente não percebe o que está por trás, o que está trazendo aqueles desentendimentos, porque a gente não consegue enxergar, não consegue chegar àquele limite onde a pessoa está necessitada. E muitas vezes vem, né, com essa dominância, com essa preponderância desse sentimento, que vai trazer essa dificuldade para ela. Certo. E se não houver esse preparo do atendente, dele ter aquela paciência, não ter preferência, isso que você já veio dizendo, se não tiver isso, a pessoa vai sair mais magoada. Então vamos ver a resposta que Divaldo deu, além de outros tantos. Olha quem está aí, na fonte, o egoísmo. Essa seria a resposta de Allan Kardec. O egoísmo. Porque o egoísmo é o câncer da sociedade. É ele que desencadeia outros distúrbios na nossa área psíquica, na nossa área física. Então, é sério e é o egoísmo que desencadeia a nossa agressividade, que leva ao egocentrismo, que é o direito de acharmos que somos os donos do universo e que merecemos tudo e todos, tornando-nos soberbos. Outro traço também, outra característica também preponderante é o ciúme. O ciúme que é causa de muita infelicidade, porque nos faz pensar que somos proprietários uns dos outros, dos objetos, das ocasiões, das circunstâncias. O ódio que leva à revolta e à cólera, que são fatores dissolventes e desprezíveis, mas que são patentes, são características nossas, que nós ainda não nos determinamos a demoli-lo dentro de nós. Vejamos agora a pergunta número 5. Quem está com a 5? Marli. Como conduzir a orientação a uma pessoa que já tentou suicídio algumas vezes e persiste na mesma ideia? Deve-se, de alguma forma, dizer-lhe quais as consequências funestas do seu ato infeliz ou ser-lhe compreensivo e consolador? Coloque bem a punho o microfone. A cidade ouvir, né, como a gente já viu antes. E, segundo, se nós partimos da palavra de Cristo, preciso orar e vigiar. Se nós tivermos o costume, bem assim. Assim? Sim. Pode dizer assim mesmo, Marli, que você tem uma voz forte, chega aqui.
Mas, ô Marli, assim, o atendente fraterno, ele deve dizer a verdade das consequências funestas do ato infeliz, ou deve usar de compreensão e consolação para essa pessoa? E aí não fica... Ah, sim. Não deve esconder a verdade, né? Então, olha, a resposta de Divaldo foi esta: a melhor maneira de consolar é advertir quanto aos riscos que advêm como consequências dos nossos atos impensados. Consola-se quando se esclarece. Consola-se. Como a melhor forma de consolar alguém é arrancá-lo da ignorância e educá-lo. A última pergunta é a última. Diga-nos, Adjane, uma postura adequada a assumir, preste atenção, porque essa é fechante. Então, diga-nos uma postura adequada a assumir diante das pessoas que se veem assinaladas por desvios da sexualidade, conflitadas com essa problemática. Quem conhece, quem já ouviu Divaldo falar sobre isso, é capaz até de saber o que era que ele diria. Bom, eu acho que a postura... Eu acho que deve ser uma postura de respeito, uma postura que seja livre de preconceitos e livre de julgamentos, e que a gente tem uma postura de atenção, tem que ter atenção para ouvir essa pessoa e ter um coração aberto para poder ouvi-la e pedir orientação para poder orientá-la da melhor forma. Então, ele nos disse, ele respondeu isso. A postura da bondade, mas não da intimidade. A postura da compreensão, mas não da conivência. Espírito fraternal, mas sem estímulo ao prosseguimento do comportamento que não corresponde à ética estabelecida pela doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é erguer, jamais a de contribuir para permanecer numa atitude cômoda, numa zona de conforto, sem esforço e de grandes prejuízos para o ser espiritual que somos na jornada carnal em que estamos. Esta é a resposta de Divaldo, que a gente tenta não ser discriminatório e tenta não ser conivente. Sim, a gente ainda está, pelo menos, não vocês já estão tudo decidido, mas eu ainda estou balançando, ainda vou caminhar bastante para poder saber. Eu não quero a do preconceito, mas ainda também não tenho tanta leveza para aceitar essa realidade. A proposta da doutrina espírita para o atendente fraterno é dizer sempre que o objetivo do atendente fraterno é receber bem e orientar com segurança e verdade todos os que o procurem. O atendente fraterno não se propõe a curar doentes.
Ouviram? Não é proposta de atendente fraterno curar doenças. Resolver problemas, quem vai resolver? Ele vai dar luzes, mas quem vai resolver é a própria pessoa. E é isso que está fazendo falta nos nossos esclarecimentos, para que os nossos irmãos comecem a ter uma postura de responsabilidade e de comprometimento. O atendente fraterno não vai resolver desafios, não vai eliminar sofrimentos, não vai diminuir dificuldades, mas propor meios para que a própria pessoa busque a sua recuperação. Apoiado nos postulados da doutrina espírita, o atendente vem abrir perspectivas novas, projetar luz no caminho, os caminhos do assistido, através do entendimento desse assistido, da própria problemática e a escolha consciente das soluções para as suas aflições. O atendente fraterno precisa cuidadosamente evitar a atitude de confessionário, vícios de queixas, lamentações e autopunição. E neste clima de compreensão e respeito, clarificar para o paciente que o momento da libertação e da paz está chegando, que só depende dele, da sua decisão para iniciar o seu processo de autoterapia. Pelos propósitos que adota ou persegue, o atendente fraterno terá sempre o concurso dos bons espíritos. Nestas ocasiões, pelas vibrações amoráveis do atendente fraterno, há toda uma transformação ambiental pelos fluidos, pela ação fluídica. Em auxílio bioenergético, dilatam-se os canais psíquicos pela expansão do perispírito. E eu acredito que todo mundo aqui estuda, todo mundo é espírita, então sabe exatamente as capacidades que o perispírito tem de se expandir. E ele aí se expande, se dilata, os canais psíquicos pela expansão do perispírito. E a inspiração plena envolve o paciente, preparando-o para a receptividade mental da mensagem, facilitando assim a absorção pela compreensão do que está sendo explicitado, recomendado, orientado. Necessário é que o atendente fraterno, como todos nós, tenhamos boa vontade para esclarecer, para aliviar as aflições dos nossos irmãos que sofrem. Porém, isso não é tudo. Não basta boa vontade. Há que se ter um bom preparo doutrinário, psicológico, sem, contudo, haver completado o ensino acadêmico. Não é necessário ser formado em psicologia para ser atendente fraterno. Assim, e só assim, pode-se alcançar o desempenho correto e a consecução dos objetivos a que se propõe. Preciso é que se desenvolva a virtude que é o requinte dos sentimentos. Que virtude é essa? Acorda. Qual é a virtude que é o requinte dos sentimentos? Que bom. O amor. E o amor se aprende.
Eu estou me sentindo assim meio exposta, assim, bonitinha, que eu gosto de estar conversando com vocês. Por isso eu fiz a pergunta agora e peguei todo mundo de surpresa. Tem gente? O atendente fraterno precisa se vigiar. E vigiar em 2 ângulos. O primeiro é evitar envolvimento emocional com o atendido. Imagine alguém contando a sua aflição e o atendente fraterno colaborando na lágrima. Né? Fica deselegante. Mas não pode esquecer a fraternidade gentil e caridosa. O segundo ângulo é fugir da vaidade diante dos possíveis resultados equivocadamente atribuídos a ele. Aquela pessoa que resolveu o seu problema, e quantos vêm? Resolveu o seu problema, fez um esforço, trabalhou, aí conseguiu o que queria. Arrumou tudo. Aí vem para você agradecer a você, porque foi você que resolveu o problema. E você achar que foi, que é pior. Importante é a Casa Espírita, pelos conteúdos educativos e clarificadores da doutrina espírita, ofereça aos que a procuram apoio e esclarecimentos lúcidos para o autodescobrimento e a autolibertação. Vamos entrar agora no campo de ação, que é constantemente os pesquisadores e nós, que formamos os trabalhadores da doutrina espírita, e que vivenciamos e observamos a diversidade dos problemas humanos hoje, que vão desde o desconhecimento das verdades eternas e divinas, nas quais ele, atendido, está inserido, até as angústias e dores lancinantes em que se encontra envolvidos. Os problemas que aturdem as criaturas humanas nos dias de hoje são perda de entes queridos, né? Não conseguindo superar essa perda. E é interessante esse problema, porque nós somos espíritas, conhecemos uma doutrina e vivenciamos os itens da reencarnação e desencarnação. A gente sabe que quem vai nos aguarda para depois. Não pode ir toda a família de uma vez só. Então vai uns e os outros ficarão. Então isso é determinante. Precisa ser modificado, senão vem para a Casa Espírita buscar remédio para aquela aflição. Relacionamento difícil, tanto na família como no campo afetivo. Quer dizer, no campo afetivo foi um casamento que não deu certo, foi um noivado de muitos anos que não deu certo, que acabou, que não arranjou mais ninguém, algum primo, algum sobrinho que foi embora e não ligou mais, foi criado pela pessoa. Então tem uma série de afetos neste campo que traz as pessoas à Casa Espírita desorganizadas mentalmente. E na família, os relacionamentos humanos na família estão difíceis, né? Nesse tempo, e é necessário que se coloque uma explicação do Evangelho de Jesus, qual é a missão, qual é a obrigação, qual é a responsabilidade que nós temos com os nossos afetos, nossos familiares, para que isso comece a surgir
como uma luz no fim do túnel e dirimir todas essas animosidades que há na família. Então, esses desajustes e esses conflitos sempre estão pedindo socorro na casa espírita. Fracasso nas metas. Ora, o atendente fraterno precisa conhecer a doutrina. Senão, como ele vai explicar que alguém que planejou, que se preparou, que estabeleceu metas a serem alcançadas na vida e não está chegando lá e nem vê perspectiva de acerto? Como é que esse atendente fraterno vai relacionar projeto reencarnatório, a possibilidade de evolução, de progresso moral e espiritual em outras áreas? A busca, essa fonte, essa luz precisa ser mostrada, precisa ser apresentada com bastante critério, né, e profundidade. Então, além dos fracassos nas metas, e aí tudo que eu faço não dá certo, e aí eu venho para a casa espírita. Compaixão ou incômodos pelo desequilíbrio. A gente vê primeiro a compaixão, porque alguém vem à casa espírita, e não são poucas as pessoas, por compaixão. Buscar arrimo para um filho, arrimo moral, arrimo de orientação para um filho, para o marido, para um pai, para uma mãe. Então, ele vem à casa espírita porque não aguenta mais ver aquele outro sofrer tanto e não ter nada para fazer. Mas também vem por incômodo, porque o outro está incomodando demais, está tirando você da sua zona de conforto, e você está perdendo as estribeiras. Deixa que aquilo é uma pedra mó para você crescer. É uma bênção, você não entende. Tem também a pobreza e o desemprego. Essa problemática é puramente material, mas as raízes dela têm implicações profundas. E o atendente fraterno precisa conhecer a doutrina para isso, para dizer a beleza que é. E aí, nem todo mundo concorda comigo, a beleza que é ser pobre. É muito bom ser pobre. Não é todo mundo que concorda comigo, mas é muito bom, é muito fácil ser pobre. E as pessoas que são pobres, porque aquelas que são paupérrimas não vêm à casa espírita, não. Mas aquelas que só são pobres, elas vêm à casa espírita buscar orientação e consolo e conforto. E enquanto nós vivermos numa sociedade hostil, que ainda não conhece o Evangelho de Jesus, vamos andar a braços com tudo isso. Além dos karmas que nós temos, ainda tem a sociedade, que é também o mesmo caso dos viciados, que são vítimas de si mesmo e que a sociedade ainda não conhece o Evangelho de Jesus e age com desprezo, com descaso. Por fim, temos as doenças mentais, físicas e emocionais. As doenças mentais, que são de cunho puramente expiatório. Tem as doenças físicas, que são causadas pelos abusos de diversas ordens. E os doentes emocionais, que não sabem ou não souberam orientar suas emoções e detê-las em certos momentos. Quantos de nós observa o cunho das nossas emoções? Quantos de nós tem o trabalho de verificar, de identificar a causa
das nossas emoções, a intensidade de cada uma delas, para saber se está no nível de equilíbrio ou se está extrapolando. Aí, nesse caso, e tem muito mais, né? Muito mais do que isso. Mas aí entra o centro espírita, que é, com certeza, oferecendo o atendimento fraterno, vai clarificar o caminho, o entendimento desses nossos irmãos que nos procuram. Sejam quais forem as suas dores, as suas dificuldades, o que eles pleiteiam é a solução específica e o encaminhamento adequado de tudo que está se passando. É correto afirmar que toda essa problemática ocorre a partir do ego personalístico, o egoísmo, que arremessa o indivíduo, o ser, para o uso errôneo do seu livre-arbítrio. Diante do exposto, não podemos esquecer o lugar de destaque das obsessões, que hoje acometem quase a totalidade dos que buscam a casa espírita. Nós conhecemos muito bem essa problemática. Elas são apresentadas por alterações de comportamento, alterações das emoções, ampliação dos riscos e consequências dos seus equívocos. O centro espírita é o campo de trabalho capaz de orientar dialogando, espargindo por misericórdia do Cristo a esperança na direção da autoiluminação. Vejamos os problemas de personalidade dessas pessoas que recorrem ao atendimento fraterno. Para que o atendente fraterno alcance os resultados desejados, se faz necessário que ele tenha, mesmo que basicamente, noções de psicologia, sem, contudo, ser necessário um curso acadêmico, a fim de evitar equívocos, nomeando como obsessão traços de personalidades desajustadas. Espírito enfermo. Jorge Andréa, um conhecido psiquiatra de São Paulo, velhinho, nos livros dele, ele destaca, dizendo que essas estruturas doentes do espírito ou da individualidade imprimem nas células nervosas desvios metabólicos a refletirem numa intensa gama de personalidades doentias, consequência de autênticas respostas kármicas. A palavra, aqui houve um pequeno, a palavra persona, eu confundi, a palavra persona vem do latim e significa máscara. Da palavra persona derivou a palavra personalidade. E aí, o que é personalidade? É o conjunto das características intelectivas, afetivas e volitivas que constitui o modo de ser e de sentir de uma pessoa. O que é isso? O conjunto das características da inteligência, do raciocínio, da razão, das associações nas ciências. Afetivas são as nossas emoções, são os nossos afetos, a nossa capacidade de bem-querer. As volitivas da nossa vontade, são as nossas vontades, a direção que elas tomam. Então, juntando o intelecto, mais o afeto, mais a vontade, forma a nossa personalidade. Modernamente esse vocábulo derivou personalidade, né? Então, é importante para o atendente fraterno
que conheça as noções básicas, bem simples, não dá para assustar, acerca dos problemas de personalidade, a fim de evitar equívocos, diante de certos casos considerados como processos obsessivos, quando na realidade expressam conflitos, desajustes, traumas, transtornos psíquicos, enfim, que têm origem no próprio espírito. A personalidade resulta do processo de interação social do indivíduo e o seu relacionamento com as pessoas do seu grupo, na escola, na família, no trabalho e no lazer. A forma como os indivíduos se relacionam, como os seres se relacionam na sociedade. E essa forma, ela esboça exatamente a personalidade que ele é. Na hora que o atendente fraterno conversa com o atendido, ele demonstra e dá para ser detectado qual é o nível de conflito, qual é o nível de perturbação que ele sente, os entraves que ele sente nos seus relacionamentos. Portanto, estabilidade não é ficar estável, não é alguém que está estático, não. É estabilidade ou equilíbrio da personalidade, não significa que ela deva tornar-se estática. Em verdade, viver é ajustar-se continuamente a novas experiências a cada dia. E é isto que está acontecendo com a maioria dos nossos irmãos e está surgindo os conflitos e toda essa gama de problemas que nós já vimos. Infere-se que a falta de ajustamento das tensões pode ocasionar conflitos e manifestar-se sob variadas formas e sintonias, desde a timidez, excessivo acanhamento, medo de relacionar-se com as pessoas, ansiedade, fobias, depressão, até desaguar nos transtornos psíquicos, como neurose, ou em casos mais graves, como as esquizofrenias, as psicoses, etc. Então, está meio complicado, mas se a gente tiver uma boa vontadezinha, uma indulgênciazinha, vai se entender tudo isso. É a falta de ajustamento, não da sociedade, não é a sociedade que vai se ajustar ao indivíduo, mas ao contrário. É o indivíduo que precisa se ajustar às problemáticas da sociedade. Então, quando ele não tem o conhecimento, quando ele não tem a orientação segura, ele entra ele tem esse tipo de manifestação de timidez, um excessivo acanhamento, um medo de relacionar-se com pessoas. Isso causa todos esses transtornos. Vejamos agora o nosso perfil do atendente fraterno. Qual é o perfil desse ser que vai ajudar os outros? Quando dizemos que o atendente fraterno não precisa necessariamente possuir formação acadêmica em psicologia, em primeiro lugar, não dispensamos quem a tenha. Sejam todos bem-vindos. Quem adentra as luzes enobrecedoras desta doutrina, a faz dela sua bússola, no sentido de redirecionamento dos seus sentimentos, fica um pouco mais fácil a aprendizagem do amor, que faz despontar no ser os caracteres de que é possuidor o ser divino. Há duas ordens de requisitos indispensáveis ao atendente fraterno.
os requisitos humanos básicos e a natureza doutrinária. Então, humano básico são essas características aí. Saber ajudar-se. Não se entende um atendente fraterno que vai ajudar alguém a resolver seus problemas que não sabe resolver os seus próprios problemas. Então, isso é importantíssimo. Além de saber ajudar-se, uma pessoa madura também precisa ter interesse fraternal por outras pessoas. É gostar de gente. Que na casa espírita isso é bastante difundido, porque é necessário. Não é interessante um espírita que não gosta do outro espírita. Não pode ser atendente fraterno. Um atendente fraterno que antipatiza fulano por causa da voz, que é gritante, cicrano por causa do jeito de caminhar, e vai nomeando assim diferenças que por isso não gosto de fulano por isso, não gosto de cicrano por isso. Isso é não gostar de gente, e não dá para ser atendente fraterno. Precisa ser aberto, precisa amar, ter um bom repertório de conhecimentos, além da doutrina. A gente precisa conhecer a psicologia espírita, a doutrina, não, já me esqueci. Então precisa conhecer outros campos do conhecimento, ler bastante. A pedagogia espírita, ter o hábito da oração. Porque senão, se você não tem o hábito da oração e do estudo, você nem vai ser paciente nem seguro. Ser pessoa moralizada. Sabem o que é isso? Ser correto, imparcial e equilibrado emocionalmente. Como você vai equilibrar alguém se você não é equilibrado? Como você vai ouvir os problemas, as aflições de alguém, se você não tem o devido discernimento e o equilíbrio emocional para ouvi-lo? Então, essas são características básicas para o atendente fraterno. E olha, essas são conquistas emocionais e psíquicas que o capacitam a lidador com situações desafiadoras. Além do humano básico, tem o de natureza doutrinária. Então, para ser atendente fraterno, é necessário integração nas atividades do centro espírita. Não dá para se pensar. Alguém que trabalha num centro, que não, vamos dizer que não tem atendimento fraterno lá, que tem. Mas tem uma habilidade fora de série, tem psicologia, formado em psicologia, aí é apontado, é indicado por outro para participar do atendimento fraterno da outra casa. Não. Precisa ser integrado nas atividades do seu centro espírita. Precisa ter familiaridade com o Evangelho de Jesus. E nós aqui, graças a Deus, temos 4 turmas de ESE, estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. São 4 turmas, começou com poucas pessoas, hoje são salas com 22 alunos, estudando isso, e jovens, sobretudo, estudando, tem jovens e pessoas maduras também, estudando o Evangelho de Jesus, para se apropriar daquele conhecimento lindo que até hoje nós não integralizamos ele e por isso não vivemos ainda. Conhecimento da doutrina espírita.
Precisamos estudar a doutrina. Tem ESD, mas quem não fizer parte do ESD, estuda em casa. Mas nós temos o ESD, que funciona hoje com 6 alunos, porque as pessoas não estão interessadas em estudar a doutrina espírita. Então, só são 6 alunos, mas nós vamos ensiná-los e estudar junto com eles. Competência para aplicar passes. Olha, a casa toda a vida manteve cursos de passe. Sempre, todo ano, há um curso de passe. Mas esse ano foi além. A nossa irmã Maria Luísa, juntamente com a nossa irmã Júlia Costa Miranda, que é especialista em magnetismo, o primeiro semestre inteiro havia uma turma significativa de pessoas da casa e que já aplicam passe, e pessoas da casa que ainda não aplicam passe, estudando magnetismo. E elas se esforçaram e trouxeram gente de fora com conhecimento bastante avultado para dar aula todos os sábados. Esse povo estava aqui. Então, os nossos passistas que fizeram esse curso estão com competência sobrando para aplicar um bom passe e ajudar no equilíbrio das energias dos nossos irmãos que vêm buscar o socorro. Mas, além disso, tem os outros alunos que fizeram parte desse estudo durante todo o primeiro semestre e que ainda não aplicam passe, apesar de haver a necessidade, não sei por quê. Porque precisa-se de passista na casa. Nós temos 4 reuniões públicas por semana. E em todas elas a aplicação de passe. E há uma deficiência enorme de passistas. Essas pessoas estão habilitadas com o conhecimento e com a prática, porque houve o conhecimento teórico, todo estudado nos sábados, e ao final houve todo um treinamento de aplicação de passe. Então, estão preparados. Então, isso é necessário para o atendimento fraterno. Vamos agora ver a ação do atendimento fraterno. Estabelecido o perfil do atendente fraterno, através de todo o estudo da obra, agora o setor competente vai selecionar os atendentes fraternos. E esses trabalhadores da ajuda que participarão dessa tarefa. É para a ação do atendente fraterno que Joana de Ângeles propõe aquela tríade do início que deve caracterizar o desempenho desses trabalhadores da ajuda. Ela fala de como é gratificante quando procuramos a renovação. Ixi, Maria. Renovação na casa espírita é difícil. As pessoas, os trabalhadores, colocam entraves. Não pode mudar nada. Não pode tirar uma cadeira de um lugar para o outro que os espíritos vão cair, porque vão sentar na cadeira. Só pode ser. Então, isso precisa ser modificado na casa espírita. E o espírita precisa ter uma cabeça aberta. Precisa se sentir eternamente estudante. Porque senão nós não vamos caminhar. O século XXI chegou, já está se falando na implantação do planeta de regeneração, que já está sendo implantado. E as pessoas continuam pensando atrasados. A forma de atender o nosso irmão em conflito, nosso irmão que está doente, precisa atender a esses requisitos modernos de agora. Esse atendimento é personalizado.
precisa se abrir a cabeça para aceitar renovação. E ela diz que que é muito bom, a hora, exercício do histórico, da história, certo? Então, vamos ficar em Joana de Ângeles e para depois apresentar a tríade. Já é agora, hein, Eliane? É para ser agora mesmo, é? Assim, certo. Tá, então quando faltar 5 minutos, eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem uma tarefinha. Mas vamos continuar. Então, ela diz que é muito confortador saber que nós vamos nos atualizar. Isso é palavra de Joana de Ângeles. Então, vejamos agora a tríade. Primeiro, os acontecimentos psíquicos de quem chega ao centro espírita diante da acolhida. Vamos agora passar a posição de atendido fraterno, né? A gente vem agora trazendo, nós agora somos para ser atendido. Como gostaríamos de sermos recebidos na casa espírita? Com simpatia, né? Alguém que está lá e, ao nos ver, esboçou aquele sorriso, não precisa falar não, esboçou aquele sorriso de aquiescência, que gostou de ver a sua figura. Então, a gente já fica simpático, né? Simpático aquele trabalho, aquela casa, aquelas pessoas. Então, a gente chega nesse momento e se sente simpatizado por esta acolhida. E aí a gente continua na casa, depois de falar dos nossos problemas, de receber a orientação, de conhecer as atividades da casa, como se desenvolve, a gente vai conhecendo, e a gente termina lá na frente se tornando adeptos da casa. E continuamos aquela metodologia, tudo aquilo que é desenvolvido na casa, a gente passa a ser adepto daquilo. E começamos a elaborar as nossas próprias ideias. E nos tornamos, um dia, membros da casa. Com as nossas próprias ideias, mas com o respaldo, com o alicerce daquela casa, das ideias que aquela casa desenvolve. Então, esses são, mas não é essa a tríade, essa é só a nossa entrada. No dia 27 de julho de 1969, Joana de Ângeles, à noite, numa reunião mediúnica, na Casa do Caminho, apresentou essa tríade que deve caracterizar o atendente fraterno, aquele que vai aplicar a psicologia espírita aos necessitados que buscam a nossa casa, que dessa vez é a nossa mesmo. Então, essa é a amizade. Vamos ser acolhidos com a amizade. Vamos gozar na energia da compaixão com paixão. Vamos chegarmos, enfim, à libertação. A amizade é todo um procedimento interior de quem nos recebe. É o acolhimento que nós recebemos ao chegar na casa espírita. A compaixão. Olha, nós chegamos na casa espírita e fomos recebidos com fraternidade e na compaixão recebemos os nossos irmãos com paixão fraternal.
Isso equivale. Então, fomos recebidos com fraternidade, com bondade, e agora passamos ao esclarecimento. Então, após o esclarecimento da nossa problemática, o encaminhamento, então agora vem, que é o verdadeiro objetivo do atendente fraterno. O atendimento fraterno é libertar a pessoa do problema que a aflige. É o que você vai oferecer a ela pode usar agora em benefício próprio e se libertar. Atendê-la de tal forma que, ao sair, leve para casa um outro programa, em vez de novas dúvidas e novos questionamentos. A pessoa não veio à casa espírita para receber diagnóstico de tragédia, mas para conseguir a luz da libertação. Então, vamos dar uma paradinha para fazer uma pequena atividade. E aí eu já vi gente trocando de lugar, né? Que não era bom. Vamos, dois ali, da mesma família, imagina. Dois ali, 2 a 2. 2 a 2. Você está sobrando. Luzia está sobrando. É 2 a 2. Procura o seu par. Achou? Pronto. Como só tem gente conhecida e família, não tem jeito de fazer diferente não, viu? Olha, vocês vão conversar, a juntinha, os 2 a 2, conversem agora. Um conta para o outro um acontecimento feliz da sua vida, que você guarda até hoje. Conte para ele a história desse acontecimento. Conte. Um conta para o outro e o outro conta para o um. Um acontecimento feliz, mas não precisa, não é recreio não. Não é recreio não. Ainda não é recreio. Fale baixinho. Como é que esses dois contam a história? Tem uma sozinha aí atrás. Aí atrás, ó. Você, passa pra cá. Vamos parar? Pergunta. Concluíram a história? O acontecimento feliz? Está sozinho. Eliane correu. Eliane correu. Vejamos. Olha. Mas é. Julgamos que a história, que o acontecimento já foi passado. Agora nós vamos fazer uma reticênciazinha. Já contaram a história para os seus amigos aí, um de lado do outro. Nós vamos dar um intervalo para algumas necessidades, uma água, um banheiro e um lanche 0800 lá embaixo esperando por nós. No retorno,
a nossa expositora vai dar o fechamento dessa história que vocês fizeram, só depois do lanche. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.